Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do podcast Gestão na Prática, o podcast do curso de Administração do Centro Universitário Cristos. Estamos hoje no nosso segundo episódio do quadro Ciência e Tecnologia. Eu sou o professor Elnivan, sou coordenador de pesquisa e professor do curso de Administração do Centro Universitário Cristos. Pesquiso na área de inovação, estratégia e tecnologia, pegando essas três áreas e sempre correlacionando com o empreendedorismo no ambiente de startups. E hoje nós temos uma convidada ilustríssima, também prata da casa, a professora Bruna Souza, ou Bruna Félix, ou somente Bruna, como ela coloca no LinkedIn dela, mas eu carinhosamente chamo de Brunilda. A história a gente pode contar que desse nome no decorrer da nossa fala. Ela é nossa professora de gestão de inovação, ela é empreendedora, sócia fundadora de uma startup, a UpMe, que ela vai falar para vocês daqui a pouquinho, coordenadora de inovação do Instituto Atlântico, ela é voluntária da Rede de Empreendedorismo Feminino, a Rede Mulher de Empreendedorismo Feminino, é representante aqui do estado do Ceará. Tem uma empreendedora também muito famosa, né, que é dessa rede, a Camila Farini, do Shark Tank Brasil. Então vocês são colegas aí de luta pela causa da mulher no empreendedorismo. Estou muito feliz, né, de ter a Bruna como nossa convidada. E agora eu vou passar a palavra para ela falar coisas que eu ainda não falei sobre ela e já iniciar também contando para a gente como é que foi o início da sua jornada empreendedora como mulher que se destaca no ecossistema cearense, no segmento de inovação, de startups. Bora lá. Obrigado pelo convite, professor Elnivan. Também estou super alegre com esse programa e principalmente com esse episódio. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Ainda bem que eu fui convidada. Como já foi apresentado, eu sou a Bruna, né? Primeira convidada, né? Meu Deus, olha aí. Muito chique. Eu sou a Bruna. Né, o professor Elnivan já falou um pouquinho sobre as minhas qualificações no mercado, né? Eu me formei em administração, eu sou mestre em administração pela UESC, né? Eu fiz, minha dissertação foi com ênfase também na inovação, e os meus primeiros passos sempre foram na área de inovação, né? Estágio, primeiro emprego, tudo foi dentro do campo da inovação, né? E paralelo a isso, eu resolvi empreender ao longo da jornada e além de empreender, como o professor também já mencionou, eu sou voluntária da Rede Mulher Empreendedora, representando essa causa aqui no Ceará com algumas iniciativas que a gente pode conversar sobre ao longo do programa. E aí já emendando aqui, esquecemos de falar que para além desse currículo, né, eu sou a amante das plantas, do cinema, né, e amo o Ceará, é uma paixão assim, amo o Ceará, amo trabalhar no Ceará e amo fomentar iniciativas no Ceará para ver a nossa região se desenvolver cada vez mais. Então, para além do currículo, tem essas habilidades também. E como é que iniciou a minha jornada empreendedora? Quando eu fazia graduação, né, eu tive uma disciplina, olha a importância, né, de disciplinas de empreendedorismo para motivar os alunos. Eu tive uma disciplina de empreendedorismo onde eu fui motivada, incentivada a criar um plano de negócios, né? Aquele velho e bom atividade que todo professor passa. E eu sempre fui muito inquieta. Inquieta no sentido de não querer fazer tudo do mesmo jeito ou tudo que já tem, querer fazer coisas novas e diferentes. E aí eu me desafiei e propus na disciplina, no plano de negócio, um aplicativo. E foi meu primeiro choque de realidade, porque falar em aplicativo
em 2017, né? 2017 não, perdão, 2015, era muito desafiador também para o professor montar um plano de negócio sobre um aplicativo, né? Mas aí ainda assim eu comecei a investigar, estudar e etc. E saiu o plano de negócio, né? O produto da disciplina sobre esse aplicativo. Só que eu não fiz só, eu fiz em grupo. E aí o meu grupo era formado pelos meus colegas que compraram a ideia da gente criar um aplicativo como sendo, né, o produto daquela disciplina. E beleza, a gente passou e etc, deu tudo certo, eu me formei. E mais na frente eu fiz uma especialização e tive uma outra disciplina de empreendedorismo e eu estava cursando junto com os meus colegas da graduação, né, dessa mesma disciplina. E aí a gente resgatou, por preguiça, o plano de negócio que a gente havia criado lá na graduação. E aí pensamos, tá, vamos só atualizar? Vamos atualizar os custos, atualizar o escopo desse projeto e aí a gente apresenta na pós. E aí quando a gente começou a atualizar, o professor da pós incentivou, disse que tinha muito campo e etc. E aí a gente se apaixonou pelo produto e o mesmo time que criou na graduação, que foi para pós-graduação, são meus sócios até hoje. Né? A gente nunca se desfez, o time é o mesmo, a sociedade nunca foi desfeita. E nós já estamos aí há mais de 4, 5 anos com o aplicativo no ar. Né? Desde do seu desenvolvimento, sempre foi a mesma formação de time. Os que vêm chegando são contratados, né, para somar, mas a sociedade é a mesma. E aí foi que nasceu, né, o UpMe. O UpMe, para explicar, o UpMe é um aplicativo de gestão de beleza, de gestão para pequenos salões, né, e profissionais autônomos. Eu sempre faço uma analogia com um caderninho. Toda barbearia ou salão que você chega, se você perceber, ou se você não tiver percebido, com certeza você vai notar agora que tem um caderno em cima do balcão. Se não é um caderno, é as pessoas, os profissionais tentando organizar as suas agendas via WhatsApp. Então você quer marcar com um salão, você manda no WhatsApp. Quando você chega lá, ela anota quanto você pagou ou quanto você ainda tá devendo para pagar, que geralmente isso acontece. Ela também anota as despesas do dia, comprei um pacote de pão, comprei um detergente, ela vai anotando lá as despesas do salão também. E o profissional autônomo do mesmo jeito. E aí o UpMe, ele é o caderninho digitalizado, onde esses profissionais e esses pequenos salões, eles têm a oportunidade de digitalizarem as suas agendas, né? E isso minimiza uma série de problemas que eles têm hoje por conta do caderninho, como por exemplo o overbook. Eles marcam muito mais do que tem a capacidade de atender e aí cria aquele gargalo lá onde fica todo mundo aguardando a sua vez e outros se impacientam, né? Ou eles marcam mais, né? Eu vou fazer uma unha, aí ele marca 1 hora, mas leva meia hora e fica com as outras meia hora livre, e isso, né, é ociosidade no salão. Então, quando a gente automatiza, a gente tenta sanar ou minimizar todos esses problemas, e em especial os dos cancelamentos, né? Porque quando eu cancelo, eu também tô deixando aquele horário ocioso, e aí eu preciso preencher. Então, a agenda automática, o profissional e o salão, ele envia um link para o cliente dele, né? Então, digamos que o Eunivan, eu tenho um salão, o Eunivan é meu cliente, eu envio o link da minha agenda, ele marca no horário que ele quer e no horário que tá livre ali para eu atendê-lo, né? Então, ele seleciona o corte, seleciona que horas ele quer ser atendido, ele recebe notificações antes do agendamento dele e eu também recebo, eu enquanto salão, para que os dois fiquem na mesma página com relação ao horário do atendimento. Ainda assim, o Eunivan pode pagar via aplicativo, pode escolher pagar no próprio salão também. Isso vai dar opção das configurações que o salão fez. Para além dessa agenda automatizada, a gente tem os relatórios financeiros simplificados e acessíveis, porque uma coisa que a gente observou é que o caderno ele não gera essa visibilidade de gráficos, e a gente também não podia criar gráficos muito elaborados, porque a gente está falando de um público CDE. Né? Então a gente contratou um profissional de UX para desenhar gráficos elaborados e acessíveis. Então esse profissional... Diga para os nossos ouvintes o que é UX. User Experience, né? Um profissional,
que ele tem como função, né, responsabilidade tornar os desenvolvimentos mais acessíveis ao público, né, traduzi-los, embalá-los, né, deixá-los mais acessíveis. E aí a gente contratou esse profissional para criar gráficos acessíveis, onde ele pode ver ali as despesas e as receitas. Além disso, a gente tem a gestão da carteira de cliente. Ele recebe notificação, olha, o Eunivan faz 30 dias que não corta o cabelo. Que tal mandar uma mensagem para ele? A Bruna faz 3 meses que não faz as mechas dela, que geralmente é esse período. Que tal convidá-la para fazer suas mechas? Então, é uma forma da gente também ter ali a recorrência no serviço, né? Porque o caderno, ela não vai passar todas as folhinhas para ver a última vez que o Eunivan fez o cabelo dele. Cortou o cabelo dele. Então, tem a gestão da carteira de cliente, tem os relatórios, né, financeiros, tem a parte da agenda automatizada, tem gestão de estoque também, né? Que ele pode fazer tudo isso de forma muito simples, porque a gente está falando de um aplicativo. Eu não estou falando de um sistema, porque sistema também é muito complexo para o tamanho desse negócio que eu estou me referindo. Muitos deles não têm notebook para deixar na recepção e não tem recepção, não tem uma recepcionista, né? Então a gente tentou envelopar todos esses atributos do caderno de uma forma digital em um aplicativo. E aí esse é o UpMe. Mas nem sempre foi assim. O UpMe, ele não nasceu com essa pegada de gestão. Ele nasceu com uma pegada de delivery, né? Uma pegada de Uber. Eu tô precisando fazer minha unha e eu preciso chamar um profissional para vir até minha casa fazer minha unha, ou eu preciso ir até algum local. E aí ele nasceu com essa pegada de marketplace, de delivery, mas não funcionou. Aí vocês fizeram o quê? Pivotamos. Pronto, essa palavrinha, pessoal, é exatamente para designar o que eles fizeram, que foi um redirecionamento de modelo de negócios, de estratégia, tendo em vista que o primeiro MVP não funcionou. É isso? Exatamente. Eu tô rindo porque nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Existe no processo de desenvolvimento, de inovação, de ideação e tal, uma palavrinha chamada iteração, que é esse momento de idas e vindas do ajuste do modelo de negócios, até você encontrar um formato que atenda às necessidades daquele público, daquele segmento. No caso, né, desse aplicativo, pelo que eu percebi, ele torna os salões de beleza mais eficientes. Até demais, porque sabem até quantas vezes quanto tempo ela não fez a depilação. Exatamente. É isso mesmo. E essa é bem importante, esse parêntese, professor, que o senhor acabou de fazer, o senhor, né, acabou de fazer, ele tá Que senhor. Porque realmente não precisa dar certo de primeira, né? Você tá num processo de validação, então a startup está em um processo de validação o tempo todo. Não precisa dar certo de primeiro e você também não precisa desistir porque não deu certo de primeiro. E com a gente não foi diferente, não deu certo. Nós tentamos várias vezes. Hoje o que a gente faz em um mês de agendamento, de retenção de usuário, né? De prospecção de usuário, a gente demorava 1 ano. Né? Hoje a gente tem em torno de 1.000 agendamentos, 2.000 agendamentos por mês. A gente fazia 30 no ano. Tentando, pivotando, testando, validando. Até que eu, cansada de tentar modelos e modelos de negócios, fui para dentro do salão. Eu vou observar. E eu fui para uns 4 salões, eu fiquei dentro do salão, a gente já conhecia a nossa persona ideal, né? Então eu fui pra dentro do salão, observei e comecei a registrar os movimentos. E aí foi quando eu descobri o caderno, foi quando veio o insight da gestão, e aí foi quando a gente pivotou, como já mencionado, para o modelo de negócio que é hoje. Esse aplicativo de gestão voltado para o pequeno salão e o profissional autônomo, ou seja, né, não mais B2C, hoje é B2B2C. Então vocês iniciaram pensando em ser um B2C? Isso. Não é? Para atender a necessidade, mas vocês tinham ali o intermediário, que o parceiro de vocês era a manicure, aquele profissional autônomo. E a gente tinha 2 pontas, né? O profissional e o usuário. A gente queria conectá-los.
Então, o salão ele não estava nesse processo, Não. inicialmente. O profissional do salão de beleza, sim. O profissional da beleza, sim. Isso. Mas aí vocês perceberam que esse modelo de negócio não estava funcionando. Isso. E então, foram no salão de beleza para entender como funciona um salão de beleza. Quais são as necessidades de um salão de beleza, mas também dos clientes desse salão de beleza. De fato, a espera em salão de beleza é um problema ruim. Ruim pro cliente, que tem que ficar esperando. Ruim pro salão, que termina não sendo eficiente. Exato. Gera insatisfação. De fato, a solução de vocês, né, vocês resolveram diversos problemas. O primeiro é a gestão de filas ali no salão. Outro é de próprio controle. Por exemplo, se a gente pegar, falando da minha experiência, né, do salão de uma barbearia masculina, o caderno de anotação era corte de cabelo, né, é o mesmo preço. Isso. Então o controle dele era no pauzinho, né? Hoje eu cortei tal, aí no final tem lá hoje eu cortei 25 cabelos. Isso. E aí depois, mas evidentemente ele não tem como voltar e dizer, porque eu confesso que eu sou preguiçoso, tenho preguiça de ir ao salão. Eu só vou na última, quando não dá mais, eu tô mais feio do que o natural, tem que dar um tapa. Aí eu vou, mas normalmente é 30, 40 dias, né? E aí, mas é importante ter esse controle, ter os dados, ter os indicadores, que o salão passa a conhecer melhor quem é o cliente dele. Tem diversas, mas é muito complicado e complexo de se utilizar esse aplicativo? Não, aí foi o segredo, né? A gente contratou esse profissional para desenhar telas acessíveis, linguagem acessível, e ele é muito simples. É como se estivesse usando um caderno digital. A experiência é bem semelhante, né? E aí o principal problema que o Up me ataca é a realização do serviço, né, e a gestão simultaneamente, que hoje é um desafio para esses pequenos negócios. Como fazer a gestão e realizar o serviço simultaneamente, porque enquanto ela está fazendo uma escova, tem os clientes mandando mensagem no WhatsApp, pedindo para agendar. E aí ela só consegue ver depois que termina os serviços. Então ela não consegue ter esse controle e atender ao mesmo tempo. Então o UpMe, ele vem como se fosse um secretário para auxiliar na gestão desses pequenos negócios. Então hoje vocês começaram com por exemplo, de o profissional ir atender o cliente em casa, mas viram que não estava funcionando, e o atendimento, né, da pessoa ter que se deslocar e ir até o salão permanece, mas com a diferença que a pessoa não vai mais esperar, ela pode agendar previamente, e digamos assim, a cabeleireira, né, a pessoa do salão, ela vai poder se programar porque ela sabe quantos clientes tem. Embora eu acredito que ainda tem aqueles clientes que não usam o aplicativo, que chegam sem avisar, querem ser atendidos na mesma hora. Isso, por isso que eu digo que a gente minimiza. Né? A gente não resolve, mas minimiza. E é bem isso que você falou. Cada salão, cada profissional, ele quando entra no aplicativo, ele tem uma lojinha virtual, onde ele exibe os serviços, as fotos, coloca os seus diferenciais, redes sociais, telefone, WhatsApp, e tem o link para acessar a agenda dele. Então é uma lojinha virtual. Com essa lojinha virtual, ele compartilha com os clientes dele. Então, olha, Univan, você quer agendar comigo? Tá aqui o meu link, o link da minha agenda. E aí você vai direto para a lojinha dele, que é a lojinha virtual. E aí o seu contato, o contato do cliente final, o contato do usuário é com o salão. O nosso contato UpMe é com o profissional, né? Com o salão também. Então, o centro de tudo é o salão. É por isso que hoje a gente é B2B2C. A gente vende pro salão vender pro usuário final. Vender assim, entregar valor pro usuário final. E se eu sou dono de um pequeno salão, ou se o salão for de um porte um pouquinho maior, também está disponível para esse tipo de... Ou vocês têm um enfoque no pequeno, mas se o maior tiver interesse na ferramenta também... O grande
desafio é porque o grande salão, né, o médio pro grande, ele já tem funcionários que trabalham com comanda, né? E aí já existem no mercado sistemas mais robustos para atender esse tipo de estrutura, né? Comanda, percentual de serviço, tudo isso passa a ser característica desses grandes salões, o que não existe no pequeno, por exemplo. Então, o grande, ele já tem ferramentas no mercado que o atendam. Eu só não consigo pegar essas ferramentas e colocar num pequeno salão. Não dá match. Porque é muita coisa, muita funcionalidade que eles não utilizam. Para uma ou duas pessoas utilizarem. E muitas vezes é só uma. É só uma, né? Isso. Tu tem alguma estatística sobre quantidade de número de salões que existe? Tem alguma associação, sindicato, algum órgão que faça essa, né, consolide esses dados, que pesquise, que publicize informações desse segmento? Tem alguns, né? A gente pega muito da base de dados do próprio Sebrae, né? E a gente fica de olho no radar dos MEI. E aí dentro do MEI a gente faz um recorte para salão. Então esse é o recorte que a gente faz. Hoje, se eu não me engano, e já faz um tempinho que eu não atualizo, mas da última vez estava em torno de 300 mil. No Brasil? No Brasil. O MEI, gente, só é o microempreendedor individual. Esse recorte do salão, né? Esse recorte que eu tô fazendo do salão. E aí tem os profissionais autônomos e a gente ainda conta com os informais. Que esse a gente não tem a conta, né? Exata. Então, o nosso cliente, ele é um MEI. Ele é o autônomo que tem MEI. E ele é o informal. Que é o desempregado, muitas vezes, ou a desempregada, né? Que não tem emprego e que, de alguma forma, buscou na área da beleza um sustento. E ali no salão, na sala da sua casa, resolveu criar um salão, resolveu fazer unha, resolveu cortar cabelo, né? Ou então, de forma também informal e autônoma, vai na casa dos colegas porque tem alguma habilidade, então faz uma pintura, coloca um mega hair, depende das habilidades. Então a gente ainda conta com essa parcela de público. Então, acredito que pode ser que tenha alguém nos escutando ou nos assistindo que tem um salão. E se eu quiser usar os serviços da UpMe, como eu faço? Como é que eu pago? Se eu tenho que fazer alguma assinatura, se eu pago uma porcentagem. Outra dúvida é os clientes. O próprio cliente se cadastra, ou é a empresa ou o pequeno, né? É o autônomo profissional que cadastra os seus clientes. Como é que funciona? Perfeito. O primeiro passo é você baixar o aplicativo, né? Então você vai na loja mesmo do seu celular e busca por UpMe. UPME. UpMe, gente. UpMe. UPME. Facinho. Vai ser um dos primeiros que vai aparecer. Você faz o download, se cadastra. É bem simples o cadastro. É super acessível. E aí você já configura a sua lojinha. Ou seja, os horários que você atende, coloca suas fotos, os serviços que você realiza, tudo certinho. E compartilha o link com seus clientes. Ou seja, você também tem que se educar a largar o WhatsApp, né? Então você vai largar o WhatsApp como agendamento, né? O WhatsApp não é mais o seu canal principal de agendamento. Então quando o cliente buscar para agendar, você vai indicar ele lá e ir para sua lojinha. Para que você consiga fazer a gestão dos seus agendamentos por lá. E não ter dois canais, né? De agendamento. Então é bem fácil. E aí, com relação a preço, a gente tem um plano que é de R$ 9,90, né? R$ 9,90 por mês no cartão de crédito, facinho, e o anual tá de R$ 54,90, tá? Então, R$ 9,90 mensal e R$ 54,90 anual, e você tem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo. E ainda conta com um plano gratuito. Então, se você não quer pagar R$ 9,90 nem os R$ 54 anual, você pode usar no plano gratuito. Você só vai ter que ficar vendo algumas propagandas durante a sua utilização, né? E vai ter restrição de algumas funcionalidades. Nem todas as funcionalidades você vai ter acesso, mas, por exemplo, o agendamento é uma funcionalidade que está presente tanto no gratuito como no pago. A possibilidade de usar gratuito é que você pode testar e aí você, realmente essa solução resolve, né, essa proposta resolve o meu problema
Gente, R$ 9,90 pela eficiência que o aplicativo traz na gestão do negócio de vocês, eu acredito que compensa muito. E você tem 21 dias de plano pago gratuito, né? Então, quando você entra na plataforma, você ganha 21 dias de plano Pro. Usa, testa, né? Se você gostar, você assina. Senão você fica no plano gratuito mesmo. E o que você acha da gente demonstrar vamos lá. pros nossos... Bom, quem não estiver assistindo, né, estiver ouvindo-nos, ou nos ouvindo, desculpem, podem assistir no canal do YouTube. Esse episódio também está disponível no nosso canal do YouTube, Gestão na Prática Podcast. Procurem lá, tá bom? Eu vou tentar mostrar aqui, não sei se vai dar certinho, mas essa é a tela inicial do aplicativo. E a gente tem também a parte de agenda. Aqui ficariam os seus agendamentos e quando eu clico aqui, tem para você realizar o agendamento. Então você vai inserir nome do cliente, o serviço, o valor, né? Para quando será agendado, tudo certinho aqui, ó. E eu vou deixar o site, né? No site você pode ter acesso a mais informações com relação ao aplicativo, é www.upmebrasil.app. UPME, tá? upme.app. Ótimo. Então a gente já viu a Bruna empreendedora, que iniciou um negócio a partir do plano de negócios do seu trabalho de conclusão de curso, depois foi para a especialização, depois foi para o mercado, pivotou algumas vezes e agora... você tem quantos clientes hoje cadastrados na base, se você puder falar? Sim, eu posso. A gente tem em média, o Lucas deve estar ouvindo, o Lucas é o nosso CEO, ele que controla todos os dados, mas a gente deve ter em média uns 5.000, 6.000 usuários na plataforma. Isso, salões e profissionais autônomos de beleza, então é uma base bem qualificada. Bom, então já está mais do que validado o seu negócio. Agora é escalar. Que é outro desafio, né? Então é isso, gente, né? Esse é o processo, né? Ela contou para vocês todo o procedimento de desenvolvimento de uma startup. Então ela já avançou várias etapas, tá agora na etapa mais prazerosa, acredito eu, que é fazer com que o negócio cresça, aumente a base de usuários, que saia dessa nossa região e comece a entrar em outras regiões do país. E evidentemente é um processo que tem que, né, hoje, como funciona por meio de tecnologia, o que precisa é divulgar para que as pessoas conheçam e passem a usar. Como ela falou que é um aplicativo muito simples, né, dentro da literatura de adoção de tecnologias, uma relação que é muito simples para que uma tecnologia seja adotada, quanto menor o nível de complexidade, maior a probabilidade das pessoas utilizarem aquela tecnologia. E agora vamos falar, como a Bruna é uma mulher multivariada, multifacetada, a gente falou da Bruna empreendedora, como é que funciona, né? Porque você é empreendedora, tem o seu trabalho de CLT, de CLT e de professora, né? São 3 em uma. Isso. Então, como é que você consegue conciliar essa Bruna empreendedora com a Bruna coordenadora de inovação, com a Bruna professora de gestão da inovação e também de TCC? Conta pra gente qual a mágica. Não tem mágica. Primeiro tem essa, como você estava mencionando. E ainda não deixa as plantinhas morrer. Isso é o mais incrível. Meu jardim é lindo. Não sei se você notou, mas na sua própria fala é tudo muito interligado, né? Ser professora de gestão da inovação e ser coordenadora de inovação é uma coisa muito unificada. Ser empreendedora e ser embaixadora da Rede Mulher Empreendedora também maximiza os esforços. Então, eu sempre busco atuar em várias frentes dentro de um campo ali que eu domino, né? Que é a inovação e empreendedorismo. Esse é um ponto. Não tem coisas muito distintas uma da outra. E segundo é a gestão de tempo.
Eu sei exatamente quanto eu gasto para ser coordenadora de tempo, no caso, quanto eu gasto para ser professora e quanto tempo eu gasto para ser empreendedora. E nas plantinhas, quanto tempo? E nas plantinhas, elas consomem toda a minha vida. E aí eu faço essa gestão de tempo para tentar equilibrar esses pratos e não deixar nenhum cair, né? E para além disso, viver também, né? Então, é mais gestão de tempo, gestão de tarefas, gestão de backlog. Pego o que consigo pegar, o que eu não consigo pegar, eu delego. Então, eu sou muito boa de delegar. Eu passo as atividades. E hoje o UpMe, ele me consome menos tempo. Consumiu mais no início da jornada. Hoje a operação é toda com o Lucas, que é o nosso CEO. Ele é um growth hacker, que para quem não conhece é um profissional, né, responsável por fazer com que negócios cresçam mais rápido e num curto espaço de tempo. Então ele é um growth hacker e ele aplica as técnicas das atividades dele dentro do UpMe e junto ao time de tecnologia, né, que também são os nossos sócios. E aí ele me consome menos tempo, mas aí o tempo que me sobra eu penso em novos negócios. E ela ainda tem tempo para promover a secretária dela, a Sandra. A né? Sandra! Um beijo para a Sandra! A Sandra tá ficando famosa no Instagram. Sempre ali permeando os stories. É isso. Então é gestão de tempo, gestão de tarefas e você não fazer coisas muito distintas uma da outra. Conta pra gente 2 aprendizados que você já teve e que você quer compartilhar com os nossos ouvintes e com os nossos telespectadores do YouTube. Não é nem telespectador que chama, né? Como é a palavra de hoje? Eu não sei. Deve ser. Quem é? Os ouvintes? Ouvintes mas quem assiste é os assistidos. É quem assiste a Quem gente no YouTube. Quem assiste no YouTube. Bom, são os seguidores, dá um like. 2 desafios, né? 2 aprendizados para compartilhar. O primeiro é se apaixone pelo um problema e não pela sua solução. Se você vai criar um negócio, o segredo é você buscar um bom problema, um problema latente, uma dor, né? Então você tem que buscar não uma boa solução, não ter um bom negócio, não ter uma boa marca. Sua prioridade é encontrar um bom problema. Eu errei. Eu me apaixonei pela solução. E aí, por tempos, eu fiquei míope. Tentando encaixar de todo jeito a solução no mercado. Mas é o contrário. Eu preciso encontrar a dor do mercado para entregar a solução que possa resolver essa dor. Então, meu primeiro aprendizado, eu gostaria de compartilhar, vai criar um negócio, procure um bom problema. Depois você pensa na solução. Mas é um bom problema, uma dor que você tem que resolver. Porque aí você tem pessoas que sofrem aquela dor para absorver a tua solução. E não o contrário, que geralmente é o que a gente vê acontecendo, né? A gente se apaixona pela solução e tenta empurrar a solução pro mercado de todo modo. E não pega, porque não existe uma dor que ele resolva. E se não tem uma dor que ele resolva, não tem gente para usar. Excelente. Quando eu for explicar para os meus alunos sobre proposta de valor, que é isso, eu digo, gente, é a percepção de benefício que o cliente tem em relação ao produto ou serviço que você está ofertando. Prestem atenção, é a percepção que o cliente tem, não é a que você acha que ele tem. Então, é exatamente sentir qual é a dor, foi o que você fez, foi no salão para entender. E você achava que o problema é que as pessoas queriam ser atendidas em casa. E você viu que mas as pessoas não estão entendendo isso como um grande problema. Hoje o problema é porque pequenos salões de beleza, profissionais muito pequenos, não têm condição de pagar por um sistema profissionalizado. E aí eu vou pensar em uma solução para isso, em uma alternativa de baixo custo, simples e que vai resolver os problemas dessas pessoas. Exato. Então essa é a sua proposta de valor. Resolver as ineficiências de gestão dos pequenos salões de beleza. Exato. Olha aí. Entendeu, gente? Tá gravado, então eu vou recortar essa parte. Resolver as ineficiências de gestão do pequeno negócio. Exatamente isso. Me pedir para repetir daqui a 5 segundos, eu não sei mais. Então, o que é que faz um gestor de inovação? Beleza, já emendando, né? O que é que faz um gestor de inovação? Eu sou responsável por gerir as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de uma instituição de ciência e tecnologia.
né? Existem gestores que têm N escopos de atuação, desde eu sou um gestor de inovação e eu sou responsável por diversificar o negócio. Então eu crio ventures, iniciativas de ventures building, eu construo negócios dentro de casa, ou venture capital, eu compro negócios que vão agregar ali valor na minha organização. Então tem acabou de passar um super carro agora, faz parte, é o efeito do podcast. E aí tem N escopos. No meu caso, eu sou responsável por gerir as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, desde estudos de antecipação de futuro, para onde o mercado está caminhando, para onde os nossos principais clientes estão caminhando e o que eles vão demandar daqui a 5 anos, por exemplo, transformar isso em competências internas dentro da organização, né? Por meio de pesquisa científica, por meio de artigos, por meio de participação em eventos. Eu preciso entender o que são essas tendências, eu preciso me empoderar desse conhecimento para então experimentar. Então eu geri iniciativas de provas de conceito, geração de provas de conceito, que são experimentações, né? Até jogar isso no mercado, de algum modo. Pode ser via P&D, né, um projeto de fomento, por exemplo, eu transformo isso numa pesquisa, ou eu posso transformar isso numa startup. E aí esses projetos de pesquisa e desenvolvimento tem que se tornar o que no futuro? Tem que se transformar num negócio ou um produto que gere valor para a sociedade. Produtos e serviços inovadores. Que gerem valor, né? Que gerem valor. Isso. E o que é valor? O que é valor? Eu sempre trago que gerar valor é você gerar ganhos, é você resolver dores de um determinado público. Então, quando eu vou dar um exemplo para tangibilizar essa minha fala. O grupo de pesquisadores do Instituto Atlântico observou que computação gráfica é uma tecnologia de futuro. Eles vão lá, né, dentro de um eixo X, transformam isso em uma trilha de capacitação, entendem o que é computação gráfica e experimentam isso. Então, fazem diversas aplicações de computação gráfica na prática. Então, criam ali experimentações. Algumas dessas experimentações vão dar errado e é normal, é a jornada da inovação, né? E outras vão dar ali um sinal que, ok, isso aqui tá no caminho certo. A gente evolui e joga no mercado via projeto. Ou seja, eu licencio aquilo eu resolvo uma dor de uma empresa específica. Então, aquilo vira um mecanismo de parceria também, nessa experimentação. Ou pode virar uma startup. Uma startup, um grupo de empreendedores olha para aquilo, pode ser atlantes, colaboradores. Olha, legal, isso aqui pode virar um negócio. Beleza? Vira um negócio. O que não pode é ficar parado, porque tecnologia parada é tecnologia obsoleta. Então, a gente precisa continuar evoluindo os experimentos. Então, o que é que o gestor de inovação faz? No meu caso, gerir toda essa jornada, né? Desde a antecipação de futuro até a entrega final do mercado, que é o gerar valor. Vocês estão vendo que o trabalho dela é bem dinâmico, né? É bem motivador, vocês estão sentindo, né, a empolgação na fala dela. A Bruna, de fato, é um profissional excepcional. E aí, eu queria entender, né, como é que a academia, suas atividades acadêmicas vão contribuir na sua atividade no mercado, de profissional, de coordenadora de inovação e de empreendedora também. Perfeito. Eu falei agora na fala anterior sobre pesquisa científica, né? É um dos nossos mecanismos, uma das minhas atividades é gerir essa parte de pesquisa científica da instituição. Porque quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me posiciono por meio de artigos técnicos e científicos, eu estou posicionando a marca do Atlântico como a marca referência em inovação em determinados temas. E isso tem muita sinergia com o meu lado professor, né? Então, além desse aspecto da pesquisa científica, eu agrego muito do que tem na literatura no que eu faço no dia a dia na prática. Não é à toa que existem os livros de inovação, as teorias e tudo mais. Não tá ali só pra gente decorar e colocar na prova. Tá ali pra gente aprender e colocar na prática, né? Então, muito do que eu dou em sala de aula, né, é aplicado no meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu tô falando pros alunos sobre o radar da inovação, eu tô utilizando o radar da inovação no meu dia a dia junto às empresas. Quando eu tô falando pros meus alunos sobre inovação aberta,
eu tô praticando inovação aberta no meu dia a dia junto à minha atividade de coordenadora de inovação. Então, é aliar a teoria e como ela contribui para as minhas atividades no dia a dia. Muito eu já criei por meio da teoria, por exemplo, é o nosso programa de aceleração, que é o Praia, a base da metodologia de aceleração, ela foi criada olhando para o que a literatura de análise de negócio traz. Então, eu tento sempre fazer essas correlações, né, e solidificar as iniciativas por meio da literatura. É dar esse embasamento teórico, é investigar o que já foi feito, investigar o que os teóricos estão dizendo, para tentar fortalecer as iniciativas. Bom, vocês perceberam que a ciência, ela faz parte do desenvolvimento das empresas inovadoras, no caso das startups, tá, gente? Então, tem que haver essa conexão, é importante que haja essa conexão entre a pesquisa científica, o conhecimento que é desenvolvido, gerado nas universidades, que ele saia das paredes, dos muros e que ele chegue nas empresas e que por meio das empresas chegue nas pessoas e que resolva problemas. Então a gente tem aí, né, evidentemente, o UpMe tem ferramentas, tem coisas de inteligência artificial ali por trás, que foi o início de tudo foi pesquisa científica, foi ciência, foi acúmulo de conhecimentos até a gente chegar na viabilidade de aplicação. Aproveitando que você tocou no nome Praia, explique pra gente o que é o Praia, o que é o programa de aceleração, para as pessoas entenderem do que se trata, que é uma iniciativa daqui, do nosso ecossistema. Eu sou mega empolgada, né? Vocês estão percebendo aí na fala. Então, Praia é uma outra grande empolgação que eu tô na vida, que é gerir um programa de aceleração de startup, porque eu já passei por alguns programas, não tive boas experiências, com base nesses aprendizados, quando me convidaram para compor o time do Praia. Eu fiquei mega feliz porque era a oportunidade que eu tinha de fazer diferente para as startups que vinham, né, por aí. Então, o Praia é um acrônimo de Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração. Nada mais sugestivo do que um programa que nasceu no Ceará. Ele foi criado com esse objetivo de acelerar startups do ecossistema com base numa metodologia de co-aceleração. Lá no Atlântico a gente entende que sozinho a gente não faz nada e que parcerizar é sempre o melhor caminho. Então, co-acelerar Atlântico viu uma startup e que uma outra empresa pode auxiliar de alguma forma, seja no modelo de negócio, seja ser no campo de prova para aquela startup. Então, a gente vai junto acelerar esse negócio, porque sozinho a gente é muito bom em tecnologia. Mas tem algumas arestas que a gente não vai conseguir suprir. Então, a gente traz parceiros para auxiliar nessa aceleração. Então, esse é o programa de aceleração. E, para além disso, o Praia é um guarda-chuva de outros 2 programas. O programa de incubação para os colaboradores, onde eles têm liberação de 3 horas semanais para empreender. Então, eles podem criar negócios dentro do Praia e serem liberados, né, para isso. E ter uma jornada de capacitação empreendedora para os atlantes, os colaboradores que desejam saber mais sobre empreendedorismo e não necessariamente empreender, mas absorver algumas skills, como, por exemplo, tolerância a erro, assumir risco, resiliência, planejamento, autogestão, né? Então, todos esses aspectos comportamentais do empreendedor a gente ensina por meio dessa capacitação aos atlantes. Então, é um programa de empreendedorismo do Instituto Atlântico que tem 3 iniciativas: capacitação empreendedora, incubação e aceleração de startup. Essa última é aberta também ao ecossistema, onde startups do ecossistema podem se inscrever. Uau! Bacana, né, gente? Infelizmente, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Claro que eu tô me acostumando. Enfim. E aí eu queria que você finalizasse aí a sua fala, deixando alguma dica, né? Com certeza o bichinho da inovação pegou algum ouvinte, alguém que está nos assistindo no YouTube. E agora eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, eu quero entender isso, né? Como é que eu faço? Como é que eu entro nesse segmento? Quem eu procuro? Onde eu estudo? O que eu estudo? Eu acredito que não tem, tá, gente? Não tem alternativa. Tem que trabalhar muito, estudar muito, faz parte do processo, aprender todo dia. E o caminho a Bruna vai dizer agora qual é. Dicas que me ajudaram muito, por exemplo. Eu não sei
você que está nos escutando ou você que está nos assistindo, eu não sei qual é a sua intenção. Eu quero fazer inovação, quero criar coisas novas, quero começar a criar, né? Então eu sugiro você, antes de mais nada, entender o que você quer, porque nem todos os assuntos vão estar dentro do mesmo artefato. Então, se é empreendedorismo, quer entender sobre startup, eu indico ler muito aquele livro do Startup Enxuta. Ele tem alguns conceitos básicos, tem uma introdução bem levinha. Então, fica a dica. Eu acho que ele é baratinho na internet. É R$19,90, R$29, baratinho, gente. Tem e-book, rapidinho. É Eric Ries ou Eric Ries, enfim. Eric R-I-C-R-I-E-S. A Startup Enxuta, tá? Isso. Ou Lean Startup, se você achar a versão em inglês. Isso, é um livro muito leve para quem quer aprender um pouco mais sobre esse universo de startups. Então fica essa dica desse livro. E eu também indico ver muito vídeo no YouTube. Tem muito conteúdo no YouTube sobre se você é bem iniciante, o que é startup, fases de startup, maturidade de startup, vai pro YouTube. Se você é um gestor da inovação que está nos escutando, que está nos assistindo, já trabalha com inovação, mas quer aprimorar ainda mais as suas habilidades, eu indico o livro A Estratégia das Três Caixas. A Estratégia das Três Caixas é um livro, um divisor de águas na minha jornada, porque ele ampliou os meus horizontes com relação à inovação. Entender a inovação e como ela é transversal em 3 tempos, o presente, o passado e o futuro. Né? E como trabalhar o presente, o passado e o futuro dentro das organizações. Então, para gestores, A Estratégia das Três Caixas é um excelente livro para dar essa visão, né? Além dele terem alguns exercícios, algumas ferramentas, então é bem interessante. E no geral tem uma série que eu assisti recente na Netflix, que eu acho que cabe para todo mundo, que é O Futuro. Tem episódios riquíssimos e ele traz, e aí é o que eu digo, né? Aliar a teoria à prática, ao nosso dia a dia. Ele traz os futuros possíveis, plausíveis e prováveis, né? Como a teoria chama. Então, o futuro próximo, o futuro um pouco mais distante e o futuro muito distante. Então, ele pega ali roupas. Qual o futuro próximo, o futuro distante e o futuro mais distante ainda do segmento de têxtil, né? Então, interessante esse documentário, né? Aproveitando aí um parênteses. O primeiro episódio, eles falam sobre gestão das redes sociais, de dados das redes sociais das pessoas que morreram. Eu amo esse episódio. Então já existem empresas, né? Existem empresas que estão explorando e tentando viabilizar modelos de negócio para faturar em cima de dados de pessoas que... Da morte. The Business Model of Death. Eu já testei até no título. Eu gosto muito. E esse mesmo episódio, se eu não me engano, eles falam dos cemitérios, né? Onde as pessoas viram plantinhas e por meio dos dados, né? As pessoas vão conversar. Na verdade, a realidade do cemitério do futuro, né? Que ele traz. Então, assim, fica a dica. É uma série muito interessante pra você ampliar os seus horizontes. Porque eu sei que é difícil a gente olhar mais distante. É um exercício que a gente tem que tentar fazer todo dia, mas essa série, ela auxilia nesse olhar mais longe. Independente da sua atividade, eu acho que vai te dar insights de como é que vai ser esse futuro e como você pode se posicionar para aproveitar a mudança, para fazer parte da mudança e não apenas ver a mudança passando, né? Exatamente. Então é isso. Então, gente, aproveita e deixa aí Instagram. É ótimo. Seguir a UpMe. Então fica aqui, meu Instagram é Bruna Souza com S, Félix, tudo junto, né? A mesma coisa no LinkedIn, tá? A mesma coisa no Facebook, é o mesmo perfil. E o UpMe é UpMe, @UPME Brasil. Ponto. Aí você vai encontrar também o nosso Instagram. Bom, gente, então, além de todas essas dicas aí, evidentemente eu vou vender meu peixe. Se você busca uma formação estruturada e profissionalizada, além desses conhecimentos que você pode adquirir por meio do YouTube, dos documentários, dos livros, e você de fato quiser, eu quero seguir de forma estruturada uma carreira nessa área, a gente tem o curso de administração da Unicristos à disposição. Se você quiser entender um pouco mais sobre a gente,
nos segue no Instagram, @ADM_Unicristos. A gente está sempre divulgando nossas atividades, nossos eventos, nossos convidados, as peripécias dos nossos alunos. É isso. Só para complementar, e tudo isso que eu falei, né? E mais um pouco você encontra na disciplina de Gestão da Inovação do curso de Administração da Unicristo. Aí sim. É um misto, tá? Então, experiência empreendedora, experiência com inovação, experiência de vida, tudo misturado em um semestre na disciplina de Gestão da Inovação do curso de Administração. Então, gente, esse foi mais um episódio do Ciência e Tecnologia. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.